Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais um estudo de um módulo do Aprova Rápido e aqui a gente vai falar agora de geometria espacial. A gente vai dividir essa aula em dois momentos, justamente pelo tamanho que ela poderia estar sendo relacionada aí no estudo. Então a gente vai tratar dessa aula como conceitos iniciais de geometria espacial e será dividida em dois momentos. A gente sabe que a geometria ela pode ser aplicada em qualquer circunstância do nosso dia a dia, desde um simples molde até a arquitetura futurística. Daí a ideia do uso da geometria no nosso cotidiano ser tão específica. Então, a gente vai começar falando das noções primitivas que são estabelecidas para a gente estudar essa geometria. Vamos falar da noção de ponto, de reta e de plano. E dizer que eles vão ser formados a partir de uma forma intuitiva, ou seja, não vamos encontrar aí em livros de matemática uma definição formal para o que é ponto, para o que é reta e para o que é plano. Então, quem seria o ponto? O ponto, ele é algo adimensional, ou seja, de tamanho desprezível, e geralmente é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então aqui nós já fizemos a representação do ponto como sendo o ponto A. Também temos a reta. O que é a reta? A reta seria a reunião de infinitos pontos alinhados. Então nós vamos representar a reta por uma letra minúscula também do nosso alfabeto. Aqui no caso representamos pela letra R minúsculo. E temos o plano. Os planos eles são representados pelas letras minúsculas do alfabeto grego. E eles vão dar a noção para a gente de suporte para que a gente possa criar qualquer elemento dentro da nossa geometria plana. As noções primitivas que a gente vai estudar a partir de agora, então, elas são estabelecidas no espaço como conjunto de todos os pontos. Então, aí, a geometria espacial, a gente estabelece o espaço como conjunto de todos os pontos. E a partir da noção intuitiva de ponto, reta e plano, é possível estabelecer os postulados. Bom, mas o que são os postulados? São posições assumidas previamente que não necessitam de uma demonstração. Geralmente eles são embasados em situações empíricas, ou seja, em situações onde a gente faz um experimento ou uma observação. Então, primeiro postulado, postulado da reta. Em uma reta existem infinitos pontos, bem como fora dela. Então a gente vai estabelecer que numa reta nós temos infinitos pontos alinhados e fora desse alinhamento nós temos outros tantos infinitos pontos determinados. Então a gente vai dizer que A e B pertencem a R e o C não pertence a R. O próximo postulado seria: por um ponto passam infinitas retas. Então é fácil de analisar isso a partir do momento que a gente faz um desenho ilustrativo. Então percebam, a reta R, a reta S, a reta T, a reta U, a reta V, todas elas estão passando pelo ponto B. E tantos outros que eu quisesse enunciar. Dois pontos distintos determinam uma reta. Esse também é importante porque nós vamos determinar uma única reta a partir de dois pontos distintos. Então, A e B estão contidos na reta R. Esses são os postulados estabelecidos para quando a gente está falando de uma reta. Também podemos colocar os postulados para o plano. Então, no plano, em um dado plano, alfa, aqui já estabelecido, existem infinitos pontos, o que também ocorre fora dele, ou seja, podemos perceber que o A, o B, o C e o D são pontos que estão são pertencentes ao plano alfa. Porém, E F são pontos que estão fora desse plano alfa, ou seja, E F não pertencem ao plano alfa. E nós temos também que dois pontos em um plano alfa determinam uma reta, que fica totalmente contida nesse plano. Então a gente estabelece o seguinte, que podemos colocar dois pontos sobre um plano alfa qualquer, e desses dois pontos nós conseguimos passar uma única reta, e essa reta estará contida dentro do plano alfa. A e B, que são pontos, pertencem a alfa. A reta R está contida no plano alfa. Depois estabelecemos o terceiro, que seria três pontos quaisquer distintos, não colineares, ou seja, que não estão alinhados, determinam um plano. Então, eu posso construir um plano a partir de três pontos distintos. É bem interessante analisar o seguinte: sempre que nós temos três pontos específicos, nós conseguimos construir um plano.
Essa é a ideia básica para o uso do tripé, por exemplo. Porque quando nós utilizamos três pontos distintos, nós estamos estabelecendo um plano específico, independentemente de onde ele se apoie. Então, o uso do tripé tem esse embasamento. Ao traçarmos uma reta sobre um plano, o mesmo será dividido em duas regiões, que nós vamos denominar de semiplanos. A reta R é a origem dos planos. Então, nós podemos estabelecer aqui que o R, que colocamos ali como reta, ela estará dividindo o plano em dois semiplanos e ela será a origem dos dois semiplanos. Os semiplanos α1 e α2 são denominados opostos. Ainda no postulado dos planos, nós temos que qualquer plano definido divide o espaço em duas regiões denominadas semi-espaços. Como seria isso, né? Se nós temos um plano alfa, acima do plano alfa nós teremos um semi-espaço e abaixo do plano alfa nós teremos um outro semi-espaço. Ou seja, esse plano dividiu o espaço em dois semi-espaços, o de cima e o de baixo. Então, nós temos aí que o plano alfa é a origem das duas regiões denominadas semi-espaços. A reta R, que passa pelos dois semi-espaços, necessariamente vai interceptar o plano alfa estabelecido. Lembrando que o I está num semi-espaço e o I está no outro semi-espaço. E agora a gente vai falar do sexto postulado, que vai estabelecer o seguinte: por uma reta vão passar infinitos planos. E aí o desenho fica bem característico, né? Aqui nós estabelecemos aqui diversos planos, como o alfa, o beta, o gama, o teta, e assim sucessivamente. E esses planos, eles vão estar todos passando por essa reta. Agora a gente vai falar da determinação de um plano, e aí nós podemos determinar um plano de quatro maneiras distintas. Quais são elas? Primeira maneira: pelo terceiro postulado do plano, ou seja, três pontos distintos e não colineares, nós podemos estabelecer a formação de um plano. Então, colocando aí pela ideia do tripé, o posicionamento de três pontos determina um plano alfa. Por uma reta R e um ponto A não contidos na reta R. Ou seja, se dois pontos formam uma única reta, então se eu fizer a junção desses dois pontos, eu estou estabelecendo essa reta. E um terceiro ponto, que seria o C, fora dessa reta, estaria, no caso, estabelecendo o nosso plano, que seria o plano alfa. Por duas retas paralelas. Então, se uma reta e um ponto determinam um plano, então duas retas paralelas também vão determinar um plano, porque se são paralelas, os pontos que estão contidos na reta R não podem estar contidos na reta S. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que existem pelo menos três pontos não alinhados, determinando esse plano alfa. As retas aí, A, B e C são pontos distintos não alinhados. As retas são ditas paralelas quando estão contidas em um mesmo plano e não possuem ponto em comum. E a representação de paralelo seria R, dois tracinhos, S. Então, R paralelo a S. E também podemos determinar um plano por duas retas concorrentes, ou seja, se nós temos essas duas retas concorrentes que se cruzam num determinado ponto aqui, essas retas concorrentes vão enunciar que A, B e C são pontos distintos e não colineares entre si. Nesse caso, nós caímos de novo naquela formação inicial, de que três pontos determinam um plano específico. Então, duas retas são concorrentes quando estão contidas em um mesmo plano e tem apenas um ponto de intersecção entre elas, a representação R versus S, ou seja, R concorrente a S. Agora a gente vai falar da posição relativa das retas. E aí é importante estabelecer essa posição a partir de uma figura geométrica um pouco mais construída. Então, aqui nós vamos colocar um paralelepípedo e nesse paralelepípedo iremos traçar retas R, S e T. Podemos notar que R vai ser a união dos pontos E e F. Então, nós temos uma reta que passa pelos pontos E e F, o S que passa pelo E e o H, e o T que passa pelo A e o B. E aí, R e S estão contidas no plano representado pela face
EFGH. Então, se observarmos aqui, E, F, G e H. Então, essas duas retas RS, elas estão contidas num plano da face EFGH. As retas R e T, vamos observar aqui as retas R e T, estão representadas pela face A, B, F e E. Então, agora, se observarmos, seria A, B, F e E. Então, olhando para essas duas retas, nós teríamos retas que estão contidas nessa face e que são paralelas entre si. Já as retas S e T, ou seja, S e T, elas não estão contidas em um mesmo plano. Por quê? Se observarmos, a S ela está contida no plano EFGH, enquanto que a T está no EFBA. Então, nesse caso, nós temos retas que estão contidas em planos distintos. E aí a gente vai começar a tratar de como poderíamos classificar essas retas. Então, as retas R e S, elas vão ser o quê? Elas são retas coplanares. O que significa ser coplanares? Significa que elas estão contidas no mesmo plano, do mesmo modo que R e T também estão contidas no mesmo plano. Então, a gente vai dizer que essas duas retas são retas coplanares entre si. Ou seja, R e S estão contidas no mesmo plano e depois R e T também estão contidas no mesmo plano. As retas coplanares são retas que estão contidas em um mesmo plano estabelecido. Ótimo. Então agora vamos tratar do que são retas reversas. Podemos dizer que as retas reversas são retas que estão contidas em planos distintos. Então, coplanares estão em um mesmo plano, reversas estão em planos distintos. Então, nesse caso aqui, nós temos a reta S e T sendo retas reversas. Por quê? Porque uma está no plano EFGH e a outra no plano ABFE. Retas reversas entre si. Então, aqui nós temos R e S, que são retas coplanares, R e T, que são retas coplanares, e S e T, que são retas reversas. Lembrando, então, que o conceito de coplanar é que são retas que estão contidas em um mesmo plano, e retas reversas são retas que estão contidas em planos distintos. Bom, agora a gente vai começar a tratar das posições relativas das retas de acordo com a sua posição no plano. Então, retas concorrentes, de novo a representação R versus S, possui apenas um ponto em comum. Nesse caso, o ponto em comum é o ponto P. Depois a gente tem retas que são paralelas. S e R são paralelos nesse caso, então R paralelo a S, não possuem pontos em comum. E depois eu tenho retas coincidentes. No caso das retas coincidentes, a representação fica com 3 tracinhos e ela vai ser exatamente uma reta sobre a outra, ou seja, todos os pontos de uma são pontos comuns para a outra. Então, essa seria a nossa possibilidade. Um detalhe importante é que as retas coplanares, elas podem ser, inclusive, retas concorrentes, e essas retas concorrentes podem ter um caso específico, que é o que a gente chama de retas perpendiculares ou retas normais. O que seriam retas perpendiculares ou retas normais? São retas concorrentes que formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, esse símbolozinho está representando um ângulo reto, um ângulo de 90. E a gente indica isso a partir da simbologia de perpendicularismo. Então, a gente vai dizer que R é perpendicular a S assim estabelecido. Ou podemos simplesmente melhorar essa escrita colocando simplesmente assim, R perpendicular a S. Então, essa seria a simbologia utilizada.
Agora, vamos falar um pouco mais sobre essas retas reversas, que, lembrando, são retas que estão em planos distintos. Nós podemos identificar o ângulo formado entre elas a partir de uma reta paralela a uma das retas. Ou seja, digamos que eu tenha uma reta R que esteja cortando um plano alfa, e eu tenho uma reta S que esteja sobre o plano alfa. Nós temos uma reta S' que é paralela à reta S e que vai interceptar justamente essa reta que a gente está chamando de reta R. O ângulo formado entre essas duas, no caso de estarem interceptando uma outra, é o ângulo entre essas retas reversas. Então, por definição, o ângulo formado pelas retas concorrentes R e S' é o ângulo formado pelas retas reversas. Caso esse ângulo seja de 90 graus, as retas reversas são chamadas de retas ortogonais. Então é interessante essa simbologia do ortogonal, de novo a gente vai indicar por R ortogonal S, porque ser perpendicular significa que elas estão no mesmo plano e formando 90 graus. Então isso é ser perpendicular. Estarem no mesmo plano e formarem 90 graus. Agora, quando eu digo que as retas são ortogonais, eu estou dizendo que elas são retas reversas, ou seja, retas que não estão no mesmo plano e ao mesmo tempo que formam 90 graus entre si. Estabelecido a partir dessa definição, onde eu vou traçar uma reta paralela à reta original, que toca justamente a reta que é reversa e está sendo estudada naquele momento. Então, tem diferença entre falar que a reta é ortogonal e a reta é perpendicular. Dá uma olhadinha aqui. Isso é uma reta perpendicular. Elas estão no mesmo plano, R e S são perpendiculares entre si, porque estão contidas no mesmo plano alfa e formam 90 graus. Agora, indicamos por R ortogonal a S, ou a escrita ortogonal, justamente quando você tem retas que são perpendiculares entre si, mas esse perpendicularismo ocorre porque nós traçamos uma outra reta que é paralela à reta S e que vai interceptar a reta R, aqui estabelecida, a partir de um ponto P, formando um ângulo de 90 graus. Então, se forma um ângulo de 90 graus e não estão contidas em um mesmo plano, então a gente vai dizer que elas são retas ortogonais. É isso, pessoal. Começamos aí essa primeira parte aí da geometria espacial, desses conceitos iniciais, e vamos dar sequência na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos.